Ainda sobre o conflito Israel-Irã, o Jornal da Itatiaia à Noite recebe Vladimir Feijó, professor da Uni Arnaldo, analista, doutor em Direito Internacional. Professor, quero dar ao senhor as boas-vindas e reforçar o agradecimento da Itatiaia, a sua sempre gentil disponibilidade em nos atender e em compartilhar com os ouvintes as informações e análises. Eu queria começar pedindo ao senhor que didaticamente explicasse para o nosso ouvinte por que esses dois países tiveram esse acirramento de conflito. O senhor consegue fazer para a gente um breve histórico disso? Bem-vindo. Boa noite, João Felipe. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Bem, a gente tem que dividir aí em tempo. Até a década de 70 eram países aliados e trabalhavam muito próximos. Entretanto, depois da Revolução Islâmica no Irã, aquele grupo que assumiu o controle do país declarou como inimigos declarados aqueles que sustentavam o regime anterior, o Reino Unido e os Estados Unidos. E sem conseguir atingir esses inimigos, escolheu como alvo o Estado de Israel, principal aliado desses dentro daquela região. E desde lá, Israel e Irã têm enfrentado-se diplomaticamente sem ter um conflito militar direto entre eles, quando muitas chamadas guerras de procuração, através de atos de sabotagem, morticínio de uma ou outra liderança, apoio a grupos rivais a esses regimes, o Irã tipicamente apoiando o Hamas, o Hezbollah, o Ansarallah mais recente, milícias no Iraque, enquanto que Israel, regimes ou grupos separatistas do Irã e também oposicionistas. Até que no ano passado, pela primeira vez, em outubro, a gente teve ataques diretos de cada um desses países ao território alheio. O argumento de Israel de legítima defesa, apesar de não ser aceito pelo direito internacional, é um que busca essa simpatia usando realmente a imagem ruim do regime iraniano e pedindo para que a comunidade internacional reprove qualquer medida retaliatória do Irã diante a proibição da proliferação de armas nucleares e toda a dificuldade de fechar um acordo com o regime do Irã, apesar dele ter apresentado-se, disposto a fazê-lo, nenhuma coisa foi assinada por enquanto. Professor, sabemos que são dois países altamente militarizados, não é? Aqueles que já viajaram a Israel relatam que é rotina entre os seus cidadãos, questões que envolvem a segurança, o exército tem uma presença muito grande perante toda a população, e a gente tem do outro lado o Irã, um país que, pelo que se sabe, tem um desenvolvimento em alto nível de armas, muitas delas nucleares. Não há uma clareza sobre o quanto o país desenvolveu essas armas, mas sabe-se que é um país que lida muito com essa questão nuclear. Estamos falando de duas potências, dois países com alto poder bélico, o que pode, numa escalada de tensão, provocar um grande número de mortes? Sim, eles são, respectivamente, no índice global, o 15º e 16º país em poder militar. Israel, por volta de 2% da população, é das Forças Armadas continuamente, por volta de 170 mil, mas ainda tem um total de reservistas de 460 mil, ou seja, por volta de 7% da população está engajada nisso. Tem altíssima capacidade aérea, tanto em número de caças, helicópteros e também mísseis fornecidos pelos Estados Unidos. Por outro lado, o Irã tem um efetivo muito maior, 610 mil membros das Forças Armadas, mas isso representa apenas 0,7% da população de 88 milhões. Israel tem 9 milhões de habitantes e mesmo com o número de reservistas, isso não passa de 1,1% da população. A maior diferença, Loli, é que a Força Armada do Irã mais poderosa é a sua marinha, que defende todo o sistema costeiro do país e a produção e a venda de materiais derivados de petróleo e gás. E a segunda maior força é a força terrestre, com tanques. Todo esse estoque da guerra que teve com o Iraque na década de 1980 e assim continua. E quem vê de fora e é crítico ao regime, inclusive acha que essa força é radicalmente utilizada contra o próprio povo do Irã. Como entre eles tem outros países, a maior chance de
ataque mesmo é um ataque aéreo. E diante as sanções internacionais, nas últimas 2 décadas, o Irã desenvolveu um sistema de mísseis que hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acredita que tem pelo menos em estoque 20 mil mísseis balísticos, ou seja, aqueles que têm um alvo já pré-determinado desde o lançamento e muitas das vezes até saem da atmosfera. Outros talvez são furtivos, né? Tentam fugir do sistema antiaéreo e que seriam essa tentativa de intimidar o regime de Israel, que em sua contrapartida usa muito caças para invadir o espaço aéreo do Irã e dali lançar mísseis mais diretos para alvos específicos. Professor, o tempo está bastante apertado, mas eu quero uma última questão com o senhor. Claro. E o Brasil nessa história? Quais impactos podem chegar aqui? Talvez a gente pense primeiro na elevação do preço do barril do petróleo, que causa impactos, né, por exemplo, na inflação, no custo de vários produtos. Quais impactos podem chegar aqui no Brasil? O maior impacto é a incerteza geral da comunidade internacional, se o direito vai ou não vai ser respeitado, se o Brasil vai ser respeitado em sua soberania, se vão questionar o nosso próprio programa nuclear, se os Estados Unidos vai continuar insistindo que precisa tomar Natal e também Fernando de Noronha, assim como já fez com Canadá, Groenlândia e outros países, intimidando, e ao mesmo tempo sobre a lógica econômica, se continuaremos poder contar com insumos que vêm de países do Oriente Médio, caso haja interrupção do fluxo, ou se também poderemos continuar obtendo renda, vendendo para esses países boa parte da nossa produção do agro.